Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal André Jesus Artes. Hoje irei falar um pouco sobre Polymer Clay. O que é Polymer Clay? Polymer Clay é uma massa, como o próprio nome diz, com polímero. Essa massa, ela vem em barras também, bem rígida. A característica dela, ela é no começo assim bem quebradiça, porém, quando você vai quebrando em pedaços e unindo de novo, ela tem uma tendência aqui, no caso, a ficar bem maleável. Então ela não é necessário a estufa com essa massa daqui. Basta você fazer uma fricção, né? Sovar, né? No caso a massa, que você tem aí uma massa bem legal para modelar. Uma dica muito interessante que eu vi num site, se eu não me engano, um site russo, é que quando vem quando vem a barra, né, dessa massa aqui, a Polymer Clay, geralmente o pessoal pega essa régua aqui que é de inox, né, e vai cortando os pedacinhos assim, né, para fazer a sova, correto? Né? E daí pega os pedacinhos e vai fazendo. Nossa, isso aí demora muito, 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 uma coisa que eu não gostava. E nesse site eu vi o seguinte, achei muito interessante, uma dica bem bacana. Ela pegava, no caso, a massa e ralava num ralador comum, na parte pequena ou na parte grande, e aqueles farelos ela pegava e sovava. Gente, muito mais rápido, muito mais fácil. Aprendi uma coisa muito legal aí. Com Polymer Clay, tá? Com o óleo Clay, às vezes não dá certo, não dependendo da dureza da massa, não dá certo esse processo de passar o ralador. Essa massa aqui também você pode, no caso você vai levar ao forno, né? Você vai modelando e vai levando ao forno várias vezes. No caso você pode modelar o rosto, e para você não perder a modelagem do rosto, né? Fazendo o cabelo, por exemplo, você vai pegar um rosto modelado e quando você vai fazer o cabelo, você faz assim e acaba achatando o nariz, né? Então, geralmente você modela o rosto, vai para o forno, aí do forno ela vai ficar rígida, aí sim, daí você vai fazendo o cabelo, vai fazendo as outras partes, né? No caso, eu fiz um rosto aqui, bem interessante também. Fiz aí uma caricatura, né? Aí pintei, ela aceita tinta também, sem o primer. Essa é também uma outra vantagem, não precisa usar primer nessa daqui. Uma outra modelagem que eu fiz no Polymer Clay e passei no, no forno, né? Assei no forno, no caso, foi o pinguim do Tux, né? Da Linux. Eu vi, no caso, o logotipo e fui modelando até que me dei por satisfeito. Depois eu coloquei no forno, uma temperatura, se eu não me engano, de 130 graus aproximadamente, é, com o forno aberto, né, no caso um forno comum, e coloquei papel alumínio por cima e ele dentro de uma forma de bolo, assim, fazendo uma cama de alumínio, né? Assim. Aí ele seca, no caso ele enrijece. E daqui o que eu fiz? Eu fiz um molde em silicone, né? Ó, eu fiz um molde, coloquei, coloquei ele, fiz as laterais em papelão, joguei o silicone na lateral e... Ah, não, foi assim, né? Joguei o silicone por cima e depois, quando eu virei, tá aqui o molde, né? Então, através dessa matriz aqui, deixa eu colocar para cá, eu fiz esta réplica, no caso,
Ó, essa daqui no caso é resina epóxi. Aqui deu uma craquelada porque eu no começo não sabia que tinha que passar o primer primeiro para pintar. E a tinta também eu não tinha diluído, né? Tá aqui, essa daqui eu fiz como se fosse um ouro, né? A tinta acrílica também. Olha só. Mas aqui eu passei primer, tá? Passei primer antes por cima e depois apliquei a tinta. Essa aqui também é resina epóxi, né? E daí, por fim, eu peguei o molde aqui, né? E quis fazer um teste daí com oil clay. Esse aqui é de oil clay. Então, numa panela com água, eu coloquei uma outra panela dentro e coloquei o oil clay, né? E daí o oil clay derrete, certo? Ele vai derreter e eu virei aqui no molde, né? Vou fazer um teste e depois retirei. E depois, é claro, vai ter algumas imperfeições. Eu fui alisando, alisando e fui tirando alguns detalhes que eu queria, né? Fazendo alguns detalhes que eu queria a mais, né? Então, é muito interessante para você corrigir as peças, né? Às vezes você tem um olho ali que não está funcionando na resina, você vê que poderia melhorar algum detalhe e tal, e você não quer fazer toda a modelagem novamente, o tamanho está correto, tudo está correto, só precisa de alguns detalhes. Então, o que você faz? Faz exatamente isso, né? No caso, derrete o Royal Clay, né? E joga no molde. E depois você faz os detalhes. E depois faz um outro molde, né? No caso aqui, desse daqui eu posso fazer um outro molde agora, porque eu modifiquei algumas coisas aqui no pescoço, enfim. É, E posso fazer um outro molde para fazer outras peças diferentes daquelas ali, né? Bom, claro, diferentes em detalhes, né? Então, isso aí que eu queria falar sobre Polymer Clay, né? É uma massa muito boa, porém aqui no Brasil ela é um pouco cara e eu acho que lá fora também é bem cara, né? 500 gramas, eu vi a última vez, estava R$ 85, né? Então a gente precisa é, ter esse discernimento, né? Do quanto que você pode gastar e enfim. Existe tem um dinossauro aqui que eu fiz há muito tempo atrás, acho que um dos primeiros, inclusive até ele quebrou e está sem os dentes, gente. Eu vou mostrar. Eu já falei que no canal eu ia mostrar as peças feias também. Então vai ó. Dinossauro Banguela. Então ele ficou bem legal, tipo um, um toy, né? Assim, e ele quebrou aqui, quebrou as patinhas, olha só. E isso daqui também a temperatura do forno também vai definir se a peça vai ficar quebradiça ou não, né? Olha aqui, ó. Então, como eu não tinha o forno adequado, né? Como eu deixei muito fino aqui também a peça, esse é um detalhe muito interessante. Você não pode deixar muito fininha também, porque lá no forno, quando você colocar no forno, a temperatura pode começar a rachar a tua peça depois, né? Então, aí vai de você tentar várias vezes, fazer vários testes com pequenas peças, até você acertar bem o processo, ok? Então tá aí, o dinossauro. E aqui também, olha, nesse pinguinzinho existe algumas rachadurazinhas também. Isso aqui é referente à temperatura também do forno, né? Talvez o meu forno não seja o forno adequado, que era um forno a gás normal, e pode ser que tenha acontecido isso. Mas eu vou ficando por aqui, e o que vocês precisarem aí, eu tô aí para ajudar, né? Tô aí para somar. Muito obrigado mesmo mais uma vez e até o próximo vídeo.